A aula de hoje é sobre expansão marítima, um momento importante de consolidação do capitalismo comercial. Dividimos essa aula em 4 partes. A primeira parte tem aqui o contexto inicial e os fatores que levam às grandes navegações. Depois, as causas do pioneirismo português. Em terceiro lugar, vamos ver as principais expedições e, por último, os tratados territoriais. O contexto em que ocorre as grandes navegações é marcado por uma grave crise econômica na Europa. É a chamada crise do século XIV, que se estende até meados do século XV, marcada pela peste negra, pela Guerra dos 100 Anos, por ciclos de fome, revoltas camponesas. A mortalidade foi altíssima na Europa e isso provocou uma retração do mercado europeu. Além disso, temos aqui uma escassez de metais preciosos para a cunhagem de moedas. Diante desse colapso econômico na Europa, havia necessidade da busca por novos mercados. E esses novos mercados estavam na África, principalmente ouro, marfim, e depois, ao longo das cruzadas, o mercado de escravos, e também no Oriente. Temos aqui as especiarias, temperos, como cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada, açúcar e também artigos de luxo, como os tapetes da Pérsia, perfumes e incensos da Índia, as porcelanas da China, seda da China e também as joias do Japão. Agora, para alcançar esses novos mercados, era preciso navegar por novos mares. Isso porque o Mediterrâneo, que tinha os principais entrepostos do comércio de especiarias que chegava até a Europa, estava sob o domínio das cidades italianas, Gênova e Veneza principalmente, e também dos árabes. E era muito difícil enfrentar a poderosa frota naval desses dois povos. Então, por esse motivo, era preciso buscar novos mares para atingir esses novos mercados. Era preciso navegar pelo desconhecido Atlântico e o mais desconhecido ainda, Oceano Índico. O que, de certa forma, ajudava a superar esse medo era o espírito cruzadístico. Ou seja, nessa época, os romances de cavalaria tratavam ainda de episódios das cruzadas em que aventureiros católicos desafiavam o destino combatendo muçulmanos. Pois é, o curioso é que as grandes navegações começam com os portugueses ocupando territórios do norte da África, que eram dominados pelos árabes. Então, as grandes navegações começam com esse objetivo de superar áreas, de dominar áreas sob controle muçulmano. Mas tem uma coisa muito importante aqui, que é também a necessidade de ter quem patrocinasse essas expedições que poderiam trazer muitos lucros, mas eram expedições de lucro incerto, de sucesso incerto. E aí, nesse caso, o Estado moderno é quem vai financiar. E temos aqui no século XV, momento que as navegações começam, justamente a consolidação do Estado moderno. Tanto dos Estados Ibéricos, que vão conseguir expulsar os mouros do sul da Península Ibérica, na Guerra de Reconquista, como também de Estados centrais da Europa, como Inglaterra e França, que consolidam a centralização política no contexto da Guerra dos 100 Anos. Mas tem uma outra coisa importante. Quando a gente fala do Oriente, o Oriente já era conhecido pelos seus produtos, mas os europeus não conheciam o Oceano Índico. O Oriente inicialmente era uma coisa incerta, mas nessa época o que vai impulsionar a busca pelo Oriente é um fato importantíssimo. 1453, nesse ano ocorre a tomada de Constantinopla pelos turcos. Haverá ali conflito entre turcos otomanos e cidades italianas. Por algum tempo, há uma interrupção das rotas comerciais do Mediterrâneo. As especiarias ficam muito caras no mercado europeu. Isso vai tornar, digamos, mais vantajosa a ideia de sair da Europa e comprar esses produtos por um preço baixo no Oriente e revender na Europa, agora por um preço mais alto. Vamos agora para a segunda parte. As causas do pioneirismo português. É isso, Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações. Mas por que esse paísinho tão pequeno, lá no canto da Europa, seria o primeiro nessa importante aventura? Pelo seguinte, Portugal reúne condições aqui que outros países, na mesma época que Portugal, não conseguiriam reunir. Por exemplo, a instabilidade política. O Reino de Portugal surge em 1139, quando, a partir do Reino de Castela, surge o chamado Condado Portucalense, com a dinastia de Borgonha. E é essa dinastia que vai combater os mouros muçulmanos na chamada Guerra de Reconquista. Os mouros são expulsos em Portugal já no século XIII. Os espanhóis, por exemplo, só vão conseguir expulsá-los no final do século XV. Então Portugal larga na frente em relação a isso, desfrutando de uma estabilidade política. Mas, além da estabilidade política, nós vamos ter mais tarde a aliança do rei com a classe que estava interessada em navegar e expandir mercados,
a burguesia. Essa aliança acontece a partir da Revolução de Avis, entre 1383 e 1385. Nesse contexto, há uma disputa sucessória no trono português e Dom João de Avis vai ter o apoio de parte da nobreza, mas também da burguesia para chegar ao poder. Mais tarde, um dos seus sucessores, dos seus descendentes, vai estabelecer uma aliança concreta com a burguesia, criando uma campanha para atrair para Portugal importantes navegadores e cartógrafos. É a chamada Escola de Sagres, que vai ser responsável por importantes inovações técnicas no campo da navegação. Vamos ter aqui a invenção da caravela e do leme. Vamos ter também a importação de novos meios de orientação, como a bússola, o astrolábio, o quadrante, o sextante, a balestilha. E vamos ter também aqui o desenvolvimento da cartografia náutica. Além disso, Portugal encontrava já, desde o século VIII, por conta da presença dos mouros naquela região, uma experiência de navegação e de comércio pelo Atlântico, tanto com o norte da África, área de domínio mouro, como também com o norte da Europa. Enquanto a Europa, lá no século VIII, século IX, estava se fechando por conta das invasões dos povos germânicos, dos próprios povos árabes e dos húngaros, os magiares, os vikings também, os portugueses estão abrindo-se para a navegação e o comércio com alguns mercados mais próximos, certo? Então, por tudo isso, Portugal foi o país pioneiro nas grandes navegações. Vamos então à terceira parte, onde a gente vai ver aqui as principais rotas e as principais expedições. Portugal segue a rota do chamado Périplo Africano, ou seja, o contorno da costa atlântica da África. O principal ponto conquistado em 1415 foi Ceuta, no atual Marrocos. Em 1434, os portugueses ultrapassam um importante obstáculo, que era, na época, considerado a parte mais ocidental da África, o Cabo Bojador. Depois disso, os portugueses vão chegar à chamada África Subsaariana, a África Negra. É aí que vai começar o comércio de escravos. E nós vamos ter, em 1482, um episódio importante. O navegador Diogo Cão vai chegar na foz do rio Congo. Achava, inclusive, que já estava chegando no fim da África e entrando nas águas do Índico. Mas acabou se surpreendendo com uma foz extremamente larga. Mas ele pôde chegar a uma conclusão importante, de que a África ao sul era muito mais estreita e que faltava pouco para chegar às águas do Índico. Ele volta a Portugal em 1485 e depois disso uma outra expedição é organizada com o objetivo de chegar, sim, às águas do Índico. É a expedição de Bartolomeu Dias, que em 1488 vai ultrapassar o chamado Cabo das Tormentas. É o encontro das águas que vem do norte do Índico, do norte do Atlântico e do sul da Antártida. Ali nós temos um encontro de correntezas, um mar sem muita direção, e para ultrapassar essas tormentas d'água é preciso ter vento muito forte. E se o vento é muito forte, é claro que o mar fica mais agitado. Só se ultrapassa isso em condições bastante adversas. Bartolomeu Dias então chega às águas do Índico. Mas antes que os portugueses conseguissem chegar à Índia, ocorre um outro episódio importante. A Espanha vai começar a navegar. Em 1492, acontece a consolidação da unificação da monarquia espanhola. Essa unificação, na verdade, ela começa a partir de 1469, com o chamado Casamento dos Reis Espanhóis. Fernão de Aragão e Isabel de Castela se casam e unificam os dois reinos. E depois vão avançar contra a região sul, dominada pelos mouros, o Reino de Granada. Só conseguem expulsar os mouros de Granada em 1492. E aí pronto, agora a Espanha está unificada e pronta para começar a investir nas navegações. Mas a rainha Isabel de Castela sabia que só daria para chegar no Oriente, antes de Portugal, se fosse por um outro caminho. E foi aí que apareceu o navegador italiano Cristóvão Colombo, que, acreditando na esfericidade da Terra, propôs chegar ao Oriente pelo Ocidente, dando a volta ao mundo pelo outro lado. É claro que ele não sabia que o Atlântico era tão grande como é, não sabia que haveria do outro lado um outro continente, e muito menos que depois desse outro continente, o maior de todos os oceanos, o Pacífico. Ele calculava então que a Terra fosse bem menor do que ela realmente é. E a rainha achou a ideia, claro, um pouco estranha, mas a Espanha tinha pouco a perder e muito a ganhar, se isso estivesse certo, claro. E aí vai patrocinar a expedição de Colombo. E Colombo, então, no dia 6 de setembro de 1492, parte da Espanha, rumo ao Ocidente, e vai encontrar terras novas a oeste do Atlântico. Vai chegar na região da América Central em outubro de 1492. Retornando da sua primeira viagem à América, ele esteve aqui 4 vezes, a rainha da Espanha vai tomar todo o cuidado
para que essas terras a oeste, que não sabiam se era de fato o novo continente ou se era o Oriente, tomaram cuidado para que essas terras pertencessem à Espanha. A rainha Isabel de Castela vai buscar a ajuda do Papa para garantir que essas terras a oeste do Atlântico fossem exclusividade da Espanha. E o Papa Alexandre VI, da Espanha, vai dividir o Atlântico entre Portugal e Espanha. Vai traçar uma linha imaginária situada 100 léguas a oeste das ilhas de Cabo Verde, última possessão a oeste do Atlântico, né, de Portugal. Só que Portugal não aceitou essa divisão, porque considerava duas coisas. Primeiro, a distância de 100 léguas colocava Cabo Verde numa certa vulnerabilidade. E claro que Portugal também queria esticar um pouco mais a oeste essa linha divisória, acreditando com isso ter direito a terras a oeste do Atlântico. E aí vai acontecer um acordo mediado pelo Papa, que é o famoso Tratado de Tordesilhas. A linha divisória, o meridiano divisório, vai ser estendido para 370 léguas a oeste de Cabo Verde. E essa linha vai cortar uma boa parte do que hoje é o Brasil, passando em cima da atual cidade catarinense de Laguna, certo? Mas o curioso é que quando isso acontece, Portugal, claro, a gente sabe, vai garantir uma parte da América. Mas Portugal ainda não havia chegado ao Oriente. A primeira expedição que chega ao Oriente é a expedição de Vasco da Gama, em 1498. É uma expedição de caráter militar. Haverá aí a conquista de importantes entrepostos na Índia. Mas aí, em 1500, vai acontecer a primeira expedição comercial ao Oriente, a expedição de Pedro Álvares Cabral. Cabral vai para o Oriente, mas no meio do caminho acontece uma parada em terras a oeste do Atlântico, que seria o Brasil. Há duas versões sobre isso. Uma que diz que a chegada ao Brasil, o achamento do Brasil, teria sido ocasional por conta de um desvio, né, de rota em função de tempestades. E uma outra versão que diz não, que era intencional. Havia o objetivo de averiguar, né, a existência de terras a oeste de Portugal, dentro dos limites de Tordesilhas. E Cabral vai chegar ao Brasil, 22 de abril de 1500, fica aqui 10 dias e depois vai para o Oriente. É a primeira viagem comercial ao Oriente. No Oriente ele fica quase 4 meses e depois retorna a Portugal. Mas nós temos ainda outras importantes expedições. A Espanha, em 1513, vai chegar ao Istmo do Panamá, com o navegador Vasco Nunes Balboa. Por terra, ele vai saber das águas do Pacífico. Em 1516, Juan Díaz Solís chega na foz do Rio da Prata. O objetivo era chegar às águas do Pacífico. Mas isso só foi possível mesmo em 1519 com Fernão de Magalhães, que passa lá pelo sul, região do atual Estreito de Magalhães, chegando às águas do Pacífico. Ele vai até o Oriente, mas ele morre no meio da viagem em 1521. E quem vai dar continuidade a essa viagem é Sebastião Elcano, que em 1522 retorna à Espanha, completando a primeira viagem de circunnavegação. Em aspecto de conquistas marítimas, não havia, né, mais grande coisa a se fazer. Mas o mais importante para nós concluirmos é saber quais são as consequências das grandes navegações. Nós temos um deslocamento do grande eixo do comércio mundial, do Mediterrâneo para o Atlântico. Temos agora a hegemonia desse comércio, não mais nas mãos das cidades italianas e dos árabes, e sim dos países ibéricos, Portugal e Espanha. E claro, nós vamos ter com isso uma grande expansão do capitalismo comercial, vamos ter o genocídio indígena, a expansão do catolicismo na América e a grande diáspora africana por conta do tráfico de escravos. E é isso, pessoal, sobre expansão marítima é o que temos de mais importante. Grandes navegações. Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio, e por isso foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente,
que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio, pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.